com reverência, ainda em reverência ao Senhor. Abra sua Bíblia em Ageu. Nosso quarto sermão aqui, no profeta menor chamado Ageu. Abra sua Bíblia aí. Do verso 1 ao 9. O Senhor dá glória, força e poder. A Ele a glória, a Ele a força e o poder. Aqui, meus irmãos, é a segunda mensagem do Senhor através do profeta Ageu. A segunda de 4. Nós já vimos a primeira, no capítulo 1. Agora se inicia a segunda, que vai do verso 1 ao 9. Que diz o seguinte, irmãos. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tinha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos, curva a sua cabeça. Senhor, santo é teu nome, tu és grandioso, teu é a terra e toda a sua plenitude. Estamos aqui, Deus, diante da tua presença, te agradecendo pela salvação que tu nos deste, pelo sustento, pela provisão, e clamando pelo teu favor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa nossos pecados, tudo aquilo que tem ofendido no teu Santo Espírito. Deus, que a tua graça e o teu favor transforme-nos a cada dia mais e mais a semelhança do teu Filho amado. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, que te pedimos mais uma vez, abre os nossos ouvidos, que a palavra falada, lida, cantada e agora pregada, Deus, possa fazer efeito aos nossos corações. Não nos permita sair da mesma forma que entramos aqui, Deus. Que haja temor em nossos corações, não de medo, Deus, mas de reverência, de respeito, de devoção a Ti. Que o nosso coração se alegre por mais uma grande oportunidade de ouvir Tu falar aos nossos corações. Sê conosco, Pai, mais uma vez. Que a palavra de hoje seja relevante para nós. Da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados. Que os nossos corações sejam quebrantados e contritos.
com as verdades aqui que mais uma vez iremos ouvir. Aprofunda no Senhor, nas verdades. Nos habilita, Deus, a crescer na graça e no conhecimento. Que seja prazeroso para todos que aqui estão nessa noite ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. No capítulo anterior, nós vimos aqui Ageu exortar o povo a retornar à construção do templo. Os interesses pessoais deles estavam sobrepujando a vontade de Deus para a vida deles. Não é diferente de nós. Se tem coisa que a gente gosta de fazer, é colocar os nossos planos, que normalmente os nossos planos, eles estão balizados em uma segurança, em uma estabilidade, em um prazer. Ninguém aqui planeja para sofrer. A gente planeja sempre querendo se sentir seguro, estabilizado e, acima de tudo, prazeroso em viver. Não é nada de errado com isso, desde que os nossos planos sejam os planos do Senhor. Que o nosso prazer, a nossa estabilidade esteja na vontade do Senhor. E o Senhor queria isso para o povo. Um povo que o capítulo 1 deixou claro, que voltou do exílio depois de 70 anos no cativeiro, sem ter o prazer de louvar o Senhor no templo, sem ter o prazer de ter a sua terra, a sua nação. E Deus, nós vimos no sermão passado, soberanamente agindo sobre os reis, Dario, e todos que a Bíblia registra, o Senhor, sempre os tiveram em suas mãos. Deus usou esses homens para beneficiar o povo, para trazer alegria, satisfação, estabilidade. Mas nós vimos no capítulo 1 que o povo não aceitou viver a vontade de Deus. E por isso sofreram as consequências. Nós vimos, a partir do verso 7, as consequências que vieram sobre eles. E Deus, por misericórdia, tocou em seus corações e os levou ao arrependimento. Nós vimos nosso terceiro sermão, do verso 12 até o 14, onde ele disse que o espírito dele estaria sobre o governo civil, sobre a liderança religiosa e sobre todos os remanescentes, sobre todos aqueles que se voltaram a obedecer à voz do Senhor. Mas chegou um tempo que esse arrependimento esfriou e o povo desanimou. E nós vimos no panorama o motivo do desânimo. O primeiro, porque colocaram as suas vontades em primeiro lugar. O segundo é quando veio, a oposição sobre eles. Já estavam desanimados e aí ficou ainda mais fácil deles desobedecerem à voz do Senhor. É exatamente isso que o texto agora vai nos dizer. E o apelo que Deus faz para que eles se reanimem não é nada novo. O Senhor vai chamá-los a lembrar do templo. Aí lembra que eu disse, irmãos? A preocupação do Senhor aqui não é, na sua totalidade, que eles construam o templo. Mas o templo simbolizava para eles aqui uma profecia que iria se cumprir no decorrer dos tempos e finalizar com o cumprimento final, que é Cristo. Nós já entendemos isso, eles não. Por isso a importância que eles deveriam dar ao templo, não a construção em si, mas o que ele apontava. E ao deixar de priorizar a construção do templo, eles estavam dizendo que não era prioridade para eles viver o propósito de Deus na terra, que desde o começo foi se revelar como um Deus misericordioso e salvador. Aí o Senhor chama eles a atenção, pelo menos de 3 formas aqui, do verso 2, que é a divisão do nosso texto.
E essas três formas é para dizer que Deus sempre esteve presente com o seu povo, Deus sempre foi um Deus de providência, ou seja, o povo de Deus nunca ficou ao léu, né? Por conta de si, Deus sempre esteve com sua mão sobre o seu povo, provando que ele sempre foi soberano. E as três percepções, meus irmãos, estão no verso 2, 1 até o 3, e nós vamos para o verso 9, que fala da glória do Senhor. A segunda percepção está do verso 4 e 5, que é a força do Senhor. O verso 4 e 5, ele tem relação com o verso 14 do capítulo anterior. E, por fim, o verso 6 e 8 mostra o poder de Deus, ou seja, sua soberania e sua supremacia. O verso 4 e 5, a força, a sua providência. O verso de 1 a 3 e o 9, a sua glória, que nada mais é do que ele na pessoa de Cristo. Que eles aqui eram uma promessa, que nós já vivemos essa promessa. Então, se eles não foram desculpados por aquilo que eles fizeram, quanto mais nós, que não vivemos mais nas sombras, nós vivemos numa realidade. A diferença deles para nós é só temporal. Eles estavam em um tempo que Jesus viria no futuro para eles. Nós estamos no futuro, olhando para trás, e a Bíblia registra que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e foi aos céus. E aí nós aguardamos a sua volta. Até lá, a mesma responsabilidade nós temos de amar a casa do Senhor, de priorizar a casa do Senhor. E quando eu digo amar a casa do Senhor, priorizar a casa do Senhor, quem estava aqui ontem ouviu, é o congregar-se. É o congregar-se. É amar esse grande mistério revelado que é a igreja. A gente precisa melhorar a estrutura da igreja quando necessário, sim. Mas o ponto principal é o nosso coração. O que de fato a igreja espiritual representa para nós. Não dá para valorizar a igreja visível se nós não tivermos a convicção da igreja invisível. Não dá para dizer eu sou igreja de Deus desconsiderando a igreja invisível e assim a visível. Ficou falado aqui e outras vezes já preguei aqui. Nós vivemos um tempo agora que é muito mais forte as pessoas dizerem que eu sou a igreja e eu não preciso da igreja. Duas coisas. A Bíblia diz que nós somos a igreja, cada um. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que a prova que a gente é a igreja é quando a gente também está junto com uma igreja visível. Não dá para ser a igreja pessoal sem estar em comunhão com a igreja organização. Não dá. A implicação de um texto tão distante de nós para o hoje deve mostrar para nós, se nós não considerarmos essa verdade, nós vamos cair no mesmo erro deles aqui. Qual foi o erro deles? Não ver a glória de Deus, não ver a força de Deus e não ver o poder de Deus. Onde é que eles viam a glória? Neles e na construção dos seus planos e desejos e vontades. Onde é que eles viam a força? Neles. Onde é que eles sentiam a segurança, o poder? Nos bens materiais. E Deus, não é a primeira vez que ele mostra, Deus diz que é muito fácil ele desmontar esse castelo. Da glória do homem, da força do homem e do poder do homem. É muito fácil. Só basta ele querer. Nos seus dias de mais aflição, Jó, quando questionou a Deus, os irmãos já ouviram isso, Deus responde os questionamentos deles com pergunta. Onde é que tu estava?
Deus mostra nas respostas com perguntas a Jó a sua glória, a sua força e o seu poder. É isso, meus irmãos, que eu quero que os irmãos observem nessa noite. Então vamos partir o verso 1, 3 e o 9, falando da glória do Senhor. Perceba aqui algo interessante. O verso 1, que é a segunda mensagem do profeta, que parece a mesma coisa da primeira, né? Verso 1 do capítulo 1. Mas há aí um lapso de tempo. Se você prestar atenção, o verso 1 do capítulo 1 diz que o Senhor levantou o profeta para falar no sexto mês, no primeiro dia do mês. No sexto mês, no primeiro dia do mês. Agora aqui, no 2:1, ele vai dizer no sétimo mês, no 21º dia do mês. Então, tudo que foi falado no capítulo 1, em especial o arrependimento que Deus causou nos remanescentes, do verso 12 ao verso 15, não demorou muito para que eles se entristecessem. Não demorou muito para que eles entendessem que o arrependimento deles deveria ser provado com ação. Porque o verso 15 vai dizer: era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Olhe como eles são parecidos conosco. Às vezes nós pedimos perdão a Deus, e quando a gente pede perdão a Deus, a tendência é a gente saber onde errou. E se está pedindo perdão a Deus pelo que errou, tem consciência, então a tendência é resolver essa questão. Obedecer. Se o pecado era porque eu estava fazendo alguma coisa, então eu vou deixar de fazer. Se o pecado era eu não estava fazendo aquilo que eu deveria fazer, eu tenho que fazer, que é o caso deles aqui. Eles não estavam se voltando para construir o templo, que era uma ordem do Senhor, que era uma promessa do Senhor no desenrolar da aliança que Deus fez com o povo. Então, quando o profeta é levantado, no verso 12 até o 15, para falar, a ideia parece que se arrependeram, vamos fazer. Mas não fizeram. Então, quando a gente lê o verso 1 do capítulo 2, tem aí um lapso de tempo, mais ou menos, alguns vão dizer, de 40 dias, para que eles realmente voltassem a fazer. Mas eles não voltaram. Por isso que veio essa palavra aqui. Mas também tem algo interessante aqui. Como eu disse para os irmãos, o profeta Ageu, ele não é tão pesado, né, quanto os outros profetas, que mostram um Deus assim irado, um Deus que fere, que mata, como nós lemos em Jeremias, né? Ali o texto ali é bem sanguinário. Mas naqueles lá, mesmo assim, a gente via atos de misericórdia e de graça do Senhor. Aqui, mesmo não sendo pesado, meus irmãos, Deus sempre deixa transparecer a misericórdia e a graça dele. Esse tempo aí, esse intervalo de tempo, é justamente quando a gente lê Levítico 23, de 34 a 43, a gente percebe que é um final de uma festa, a festa dos tabernáculos. O povo está alegre, o povo está feliz, o povo está celebrando, e Deus, por sua misericórdia, o povo está junto, deveria ser no templo, né? Mas ainda não chegou a hora, e vai chegar a hora, na hora que Deus disse que é para ser, por mais que a gente desobedeça. Por isso, meus irmãos, eu tenho dito aqui, repetidas vezes, que não tem desculpa para nós. Eu não consigo. Porque quando Deus quer, Deus faz a gente conseguir. E o papel da gente é obedecer. Mas o ponto aqui que eu quero destacar, que essa distância de tempo, Deus esperou por sua misericórdia. E quando ele resolve levantar o profeta para chamar a atenção do povo, ele chega no momento de alegria, de felicidade, para falar com o povo. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21 do mês, Ageu 2, 1, né? E aí ele vai e faz o mesmo protocolo. Ele fala com o governo, manda falar para o governo, manda falar para a liderança religiosa e para o povo, como diz o verso 2.
fala agora. É Deus querendo sempre estar mostrando para nós que na hora que ele quer falar, não interessa. Ele vai levantar e vai falar. Deus nunca ficou mudo na história da humanidade, nunca, nem naqueles períodos, né, que as pessoas chamam de interbíblico, 400 anos. De Malaquias até Mateus, mais ou menos 400 anos. Aí muitas pessoas acham que Deus ficou em silêncio. Não, Deus sempre falou. Quando a gente vai para a história desse período, a gente consegue perceber que Deus continua com a sua glória, Deus continua com a sua força, com o seu poder, com o seu governo. E aqui Deus prova isso mais uma vez. Fala agora a Zorobabel, e ele é bem detalhista aqui, para que não fique em nenhuma hipótese dúvida. É Deus que está falando agora ou é o profeta? Ele está usando a mesma fraseologia. Mesma. Apesar desse povo estar no momento de festa, mas estavam desanimados para construir o templo. E o Senhor novamente chama a atenção desse povo. Aí ele diz, fala agora a Zorobabel, fala a Josué, fala ao remanescente. Fala o quê? Olha a figura que ele vai trazer do templo. Faz eles olharem para trás. Aí aqui, muitos comentaristas dizem que ele está tocando nos mais antigos e falando para os mais novos. Os mais antigos que vieram para o exílio e passaram 70 anos. Os mais jovens que nasceram nesse período. Aí alguns comentaristas dizem que havia ali uma culpa desse desânimo sobre os antigos. Porque quando os antigos olhavam para o templo do presente deles ali, não chegava nem aos pés do que foi no passado feito por Salomão. Por isso, essas perguntas aqui. O Senhor quer tocar, considerando que isso seja verdade, esse duelo aí dos mais antigos com os mais novos, o Senhor quer tocar o seu coração quando faz essas perguntas. Quem de vocês que tenha sobrevivido, ou seja, que veio, né? Sobrevivido, lembre-se, a Babilônia, os caldeus, chegaram e destruíram Jerusalém, destruíram o templo, pegaram todos os judeus, muita gente morreu, nós vimos isso. Foi um negócio assim cruel. Mas o remanescente sempre sobrevive. Aí ele está dizendo, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Guarde bem essa palavra, glória, glória, glória. E como vocês veem agora? Então, eles deveriam parar e refletir. E aí ele segue. Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? O que é que o Senhor está chamando a atenção deles? Vocês que vieram, que sobreviveram, e vocês que estão aqui, devem ter ouvido por eles. Vocês perderam a percepção da glória? Como é que Deus mostrava a sua glória? Era através da comunhão com o seu povo no templo. Deus mostrava o seu poder ali. O Antigo Testamento mostra episódios que, literalmente, descia fumaça, representando o poder de Deus, as pessoas caíam. Com tanta glória do Senhor. A glória que Ele quer manifestar. A glória que Ele quer manifestar. E quando Ele faz esse questionamento, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Por que o Senhor está afirmando isso? Por que o Senhor está dizendo isso? Porque esse povo não sentia alegria, prazer, satisfação em construir o templo. O Senhor, repito, está preocupado com o templo? Não. Está preocupado com o coração deles. Estavam totalmente influenciados pelo seu mundo da época. A influência dos deuses da época. Não é de hoje que Satanás, que governa este mundo
abaixo de Deus, quer colocar as pessoas em primeiro lugar. Não é de hoje. E o Senhor faz esse questionamento a eles. Em João 1,14, 16, diz assim, irmãos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E todos nós que recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Lembra que eu disse, presta atenção nessa palavra glória? Talvez eles não compreendessem o que é que significava, mas deveriam compreender. Mas nós aqui temos certeza que essa glória aqui, quando Deus fala, Ele não está falando 100% para toda a ostentação material que carregava o templo na época de Salomão. Por quê? Porque o verso 9, por isso que eu coloquei junto aqui, responde. Quando ele diz isso aqui, ó. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, ó, vocês que olham para esse templo, que está só os alicerces, vocês começaram, pararam e foram fazer as casas de vocês, e tudo indica que vocês usaram todo o recurso que eu provi. A casa de vocês está maravilhosa. Vocês desprezaram isso aqui. Mas acredite, isso aqui vai ser construído e ele não vai chegar nem perto do que era de Salomão. Mas uma coisa que vocês deveriam ter percebido e não perceberam. Ele é a representação daquilo que no futuro vai ser a glória. Por isso ele diz aqui, será maior que o primeiro. O povo não entendeu que o templo era um símbolo da glória de Deus que ia se revelando na história, e ia chegar um tempo que esse templo ia se tornar em uma pessoa, Jesus Cristo. Nós já sabemos disso porque temos a revelação da Bíblia. Quando o Senhor se colocou comparando com o templo. Olha que coisa linda esse templo, lembra disso? Os discípulos chegaram para ele, olha que coisa linda, você vai cair tudinho. Em 3 dias vai ser destruído, mas depois vai ser erguido. Está falando dele. Era Jesus dizendo que o templo, desde o início, era uma prefiguração dele, da glória dele. Eles perderam essa convicção, deveriam ter. Mesmo com menos informação, deveriam ter, deveriam entender, porque Deus levantou vários profetas para dizer isso. Vários profetas. Aí aqui o Senhor é bem categórico em dizer no verso 9, a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Se você leu com atenção, esse Senhor dos Exércitos apareceu várias vezes aqui. Várias vezes aqui nessa porção. Várias vezes. Eu já expliquei. Senhor Yahvé, aquele nome impronunciável. Aquele que se revelou lá para Moisés. O que é que eu vou dizer para Faraó? Eu sou, o grande eu sou te enviou. Eu sou o que sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor dos Exércitos. A ideia de que ele é o Deus que controla todos os exércitos, incluindo principalmente os celestiais. Que um comando dele, quando a gente lê Apocalipse, fica muito claro, um comando dele, tudo se resolve. Vocês perderam a noção que eu revelei um pouco da minha glória, simbolizada por esse templo que vocês desprezam. E a desculpa de vocês, independentemente se vocês estão sofrendo um desânimo daqueles que viram o templo do passado, independentemente disso, levantei vários profetas para dizer para vocês que esse templo ia ser destruído. Como foi destruído, e depois daqui foi destruído de novo. Depois dessa construção foi destruído de novo, no período interbíblico, foi destruído de novo. E há uma promessa de restauração. Vocês nunca associaram isso. Vocês nunca pararam para meditar o que simbolizava isso na aliança que eu fiz com vocês. E vocês desprezaram. Mas sabe qual é o motivo? Porque o coração de vocês é sempre voltado para as coisas materiais. Vocês acham que a glória está nas coisas materiais.
Nunca esteve. A glória é minha, em outras palavras, em outros locais. A glória é minha, eu não divido com ninguém. Por isso o Senhor diz isso. A glória dessa segunda casa vai ser maior. Porque ela é o próprio Cristo no futuro. Por isso, quando o Senhor Jesus voltar, meus irmãos, a Bíblia não fala. Novo céus, nova terra, qual é a placa de uma igreja, uma denominação? Vai ser uma vida toda cultuando a Deus, a Cristo, na pessoa de Cristo. Ele é a igreja, ele é o templo, ele é a glória, ele é tudo. Como dizem Efésios, tudo em nós e nós nele. Olha que interessante, meus irmãos. A verdadeira glória é espiritual e não material. O templo torna-se grandioso porque é nele que Deus se faz presente. Efésios 3,19 diz que o Pai habita na igreja. O Filho habita na igreja. Efésios 1:23. O Espírito Santo habita na igreja. Que revelação nós temos hoje, meus irmãos? Você sai da sua casa para vir aqui, para ouvir um sermão tão distante de você, mas ao mesmo tempo tão presente. Onde é que você está vendo a glória de Deus? Onde é que você está vendo a glória de Deus? É no milagre na sua vida? É no bem-estar da sua vida? Onde é que você está vendo a glória de Deus? A Bíblia nos chama a ver na sua palavra, no que ele diz, no que ele fala. Eu não posso dizer outra coisa, que essa mensagem aqui, do verso 1, 2, 3 e o 9, é uma mensagem confortadora, ao mesmo tempo assustadora. Porque vai dizer muito o que o nosso coração, onde o nosso coração está. Quando eu digo, eu não quero saber da igreja, será que eu não estou dizendo, eu não quero saber da glória do Senhor? Será que quando eu digo, eu quero viver a glória do Senhor, eu também estou disposto a viver todas as dificuldades que o templo, igreja, traz? Muito interessante a palavra de ontem, quando o irmão falou assim, Hebreus chama a congregar, mas é interessante que o contrário de não congregar, não é congregar. Não deixei de vos congregar. Aqui é que eu tenho que fazer? Congregar, né? Seria o óbvio, mas lá diz não. Não diz isso, mas lógico que isso é verdade. Mas o que diz lá é mais interessante ainda. A gente deve se congregar para admoestar uns aos outros. Ou seja, para discipular uns aos outros. Ou seja, para manifestar a glória do Senhor. Muita gente tem a percepção errada de que a responsabilidade de discipular, esse discipular, de admoestar, está falando o seguinte, exortar, confrontar, consolar, tudo isso. Tudo isso. E para você fazer isso, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E o que é que me dá o encorajamento para que eu viva essa verdade na prática? É a comunhão, é a igreja. Por isso que a igreja é importante. A igreja não salva ninguém, mas a igreja consegue demonstrar, performar, edificar, amadurecer o verdadeiro crente. Não tem como um crente fora dela amadurecer. E se ele está fora dela, ele vai inverter os papéis como eles inverteram. Ele vai pegar a prosperidade que Deus dá a ele e ele vai investir em si e mais em si. Como eles fizeram. O que é que eles precisavam ver? A glória de Deus. Qual era o ponto de contato da glória de Deus? Era o templo. Parecia uma coisa tão simples como a igreja hoje, tão simples.
Se lá naquela época, está lá o escritor de Hebreus dizendo, não deixe de vos congregar, eu aplico aqui, não deixe de construir a igreja. Ninguém usa esse argumento, né? Eu sou a igreja, eu preciso estar construindo. Eu sou a igreja, acho que dá para viver sozinho. Igreja implica discipulado. Igreja implica ensinamento. Igreja implica responsabilidades. Igreja implica obediência. Como é que você vai fazer tudo isso? E quando não faz, qual é o motivo? Inverter os papéis. Não está vendo a glória onde deveria ver. E aí partimos para o verso 9 mais uma vez, para entender que Deus começa a introduzir que Ele não está no templo somente. Ele está com eles. Por isso Ele diz que é maior, irmãos. Olha que bênção maravilhosa. Eles não entenderam, mas a gente consegue entender. Quando o verso 9 diz, a glória deste novo templo será maior do que a primeira, diz o Senhor, é porque, no ponto 2, a gente vai ver Deus dizendo que estará no meio deles. Olha isso. A força do Senhor, a providência do Senhor. Se no verso 14 do capítulo 1 ele diz, olha, vocês só se arrependeram porque o meu espírito, né, ó, meu espírito, associado ao Senhor dos Exércitos, fez tudo. E agora, novamente, eu vou lembrar vocês, se vocês têm alguma desculpa, tipo, não, mas agora nós não temos mais recurso. O recurso acabou. Não temos mais. Aí Deus vai falar isso aqui, ó. Verso 4 e o verso 5. Olha que maravilha aqui, meus irmãos. Se lá no verso 14, ele disse, meu espírito, agora ele vai dizer assim, ó. Mas agora diz o Senhor. O que é que ele diz? Palavra de poder aqui, tá? Seja forte. Seja forte. Seja forte. Sejam fortes. Para cada um do grupo. Para o governo, ele diz, seja forte. Para a liderança religiosa, seja forte. Os remanescentes, ele diz, sejam fortes. Como é que eu mostro que eu sou forte? Ele vai dizer, ó, trabalhem. Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou com vocês. Olha, vocês olharam com desdém. Eu estou querendo fazer um voltar ao passado para ver se vocês se conectam com o que isso representa, que vocês dão desprezo. Lembra do tempo de Salomão? Era um negócio majestoso. Eu quero dizer para vocês, era majestoso, não é porque era todo feito de ouro. Tudo ali era do melhor. É porque eu estava ali. A minha glória estava ali. E não deixou de estar aqui agora. Mas vocês menosprezaram. Vocês se confundiram. Vocês associaram minha glória com as coisas materiais. É por isso que é impossível, meus irmãos, um incrédulo, sem ser tocado por Deus, crê em Cristo. Porque a cruz não mostra glória nenhuma. A cruz, racionalmente, não mostra força nenhuma, não mostra providência nenhuma, não mostra poder nenhum. É derrota. Mas quando os olhos são abertos por esse que derrama o seu espírito, por esse que diz, seja forte, eu estou no meio de você, aí é totalmente diferente. Olha para a cruz e vê vitória. Olha para a cruz e vê glória. Olha para a cruz e vê força, vê poder. Não é assim não é à toa que essa cruz está aqui. Horas é para você olhar para ela e lembrar, era para eu estar aí. Lembrar do seu pecado. E horas como essa, para você olhar e dizer, que glória maravilhosa. Porque se não fosse isso, meus irmãos, todos nós estávamos condenados, sentenciados ao inferno. Aí o Senhor diz, ó, sejam fortes. Sejam fortes.
Se animem. Se animem. Eu vou mandar dinheiro para vocês. O Senhor não diz isso. Venham para cá, que eu vou soprar sobre vocês e vocês vão sentir um poder inigualável. Não fez isso. Ele só disse, seja forte, você da liderança, governo, seja forte você da liderança espiritual, sejam fortes vocês. Por quê? Porque eu estou com vocês. Olha aí, irmãos. Eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, todas as vezes que ele ouvia esse Senhor dos Exércitos, Deus estava querendo dizer, eu sou o grande, eu sou. Não há ninguém maior do que eu. Não há ninguém que desobedeça a minha voz. Vocês são prova disso. Vocês estavam distantes, eu toquei no coração de vocês. Mas vocês são de dura serviço, como diz em outro local. Vocês desanimaram, já se passaram 40 dias. Aí eu venho aqui em um momento de celebração para lembrar vocês. Por que vocês estão celebrando? Qual a finalidade dessa celebração? Tudo é para mim, é para a minha glória. E eu estou com vocês. E aí ele vai fazer outra referência do passado, que volta e meia o Senhor está falando. Volta e meia o Senhor está falando. Aí ele vai no verso 5 e diz o seguinte: segundo a aliança, ó, eu estou com vocês, eu fiz uma aliança com vocês. A gente quebra essa aliança toda hora. Mas Deus nunca quebrou essa aliança, irmãos. Desde o início, nunca quebrou. E quem está aqui acompanhando as exposições dos profetas, o povo fez coisas da qual o Senhor deixou bem claro que eles deveriam fazer. Não faça imagem de escultura. Não adore outro Deus, só adore a mim. Sempre quebraram isso, e Deus, por misericórdia, e amarrado a aliança que ele fez, e ele traz ela aqui de novo, e diz, ó, segundo a aliança que eu fiz com vocês, aí ele remete aonde, ó? Quando saíram do Egito. Quando saíram do Egito. E todo mundo conhece a história. Estavam lá, escravizados, no ditado popular, comendo pão que o diabo amassou, sofrendo. Deus levanta Moisés, vai lá, tira o povo. Está presente com eles ali, na coluna de fogo, na nuvem, na água saindo pela rocha, nas condornizes. Deus ali presente com eles, presente com eles. Nunca os abandonou. E foram 40 anos, para alguns, de perseverança e obediência, para a grande maioria. Porque dos milhões que saíram de lá, só entrou na terra prometida a geração de Josué e Calebe. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, eu sou o mesmo desde aquela época. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, eu não peço nada a vocês que eu não possa dar a condição de vocês fazer. Se o problema é coração duro, eu quebro. Se o problema é financeiro, eu providencio. Eu nunca deixei nenhum filho meu na mão. Agora, não confunda. Isso não quer dizer que a gente não sofre, passa necessidade. Passa sim. Passa necessidade. Mas Deus nunca abandonou. Se a gente lê tudo, Deus sempre providenciou todos os recursos necessários. E os dois exemplos máximos que eu tenho é sempre Jó e o próprio Jesus. Mas Jesus, alguém não quer aceitar, vai dizer, não, porque Jesus era Deus, né? Tal. Mas lembre-se, Jesus foi humano. Não foi 50% humano e 50% Deus. Foi 100% Deus, 100% humano. Ele sofreu, passou muitas dificuldades. E aquilo que parecia a derrocada dele foi a maior vitória. Ele morreu na cruz. Quem está aqui na Providência, dia de quarta-feira, estudando Providência, é a maior vergonha que Satanás tem. Jesus venceu Satanás na sua fraqueza. Na cruz. Deus está mostrando para eles e mostrando para nós aqui. Se você perder a percepção da minha glória, você vai valorizar aquilo que não deveria ser valorizado e vai desvalorizar aquilo que você tem e que ninguém pode tirar. O único que poderia tirar seria eu não tiro. Prova a gente dá, que não merece. Por isso que Deus é gracioso. E Ele está sendo gracioso aqui, em falar em uma época festiva,
Porque ele quer que o povo se arrependa. Ele quer que o povo volte a obedecer a sua voz. E ele diz, sejam fortes. É uma ênfase, sejam fortes. Sabe? Vir para o reino de Deus tem que ser forte. Não é esse evangelismo que prega por aí, vem para Jesus, aí pronto, tudo vai dar certo. Onde você colocar a planta do seu pé vai ser seu, você tocar vai ser seu, você declarar vai ser seu. Isso é conversa fiada, irmão. A sua palavra tem poder, conversa é assim. Tem poder a palavra de Deus quando ele quer. Porque o diabo usou a palavra de Deus e não teve efeito nenhum. Quando foi tentar o Senhor, usou a palavra de Deus, não teve efeito nenhum. Só tem efeito quando Deus quer. Quantos por aí falam, pregam a palavra de Deus? Se você procurar um ateu instruído e der a Bíblia para ele, ele vai aplicar as técnicas. Ele vai ler, vai entender o contexto. E muitas vezes ele vai pregar as verdades melhor do que muitos pastores. E qual é a diferença? A diferença é que o Espírito Santo não vai estar ali. Ele pode dizer tudo bem direitinho, porque é assim, irmãos. A palavra de Deus, ela é racional, mas ao mesmo tempo ela é espiritual. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que não é porque você fala a palavra de Deus na íntegra, do jeito que ela está, que isso quer dizer que vai dar resultado. Só vai dar resultado se Deus quiser. E quando Deus fala, aqui Deus está falando. A gente não tem mais esse privilégio, né, de ver a voz de Deus na boca de um profeta como nessa época. Hoje nós temos o privilégio de ter todos os profetas sendo boca de Deus a hora que a gente quiser. É só abrir a Bíblia e ler. E Deus diz isso aí. Lembre quem eu sou. Lembre o que eu fiz. Como vocês chegaram aqui. Quem mandou vocês para o exílio? Foi eu. Usei aqueles que eu quis usar. Quem tirou vocês de lá? Fui eu. Então tenha coragem. Tenha coragem também para admitir isso, para reconhecer isso, que vocês estão errados. Meus irmãos, trabalhai. Então o trabalho é essencial. Mas nunca esquecer. Não se vanglorie. Porque quando a gente faz certo, é porque Deus está agindo. Quando a gente faz errado, é porque a gente está em desobediência. Mas é Deus agindo. Jonas desobedeceu à voz de Deus. Depois Jonas obedeceu. Então 10 para Jonas? Não, 10 para Deus. Foi Deus que fez ele fazer tudo aquilo que ele fez. Então, se você é um crente que ama a igreja, pastor, eu não estou me enquadrando em nem nada disso daí, porque eu vejo a glória de Deus no templo, eu amo a casa do Senhor, eu canto, eu louvo, eu falo, eu discipulo os irmãos, eu exorto e tal, e tal, e tal, e tal. Então, se você está dizendo tudo isso, já pecou, porque não é você que faz, é Deus que faz através de você. Aí você tinha que pensar assim, obrigado, Senhor, por eu não estar nessa condição, mas me guarda, para que eu não inverta os papéis. Ao mesmo tempo, Senhor, me dá coragem para confrontar aqueles que a tua palavra me mostra, no discernimento, que eles estão invertendo os papéis. Mas nas igrejas hoje, mais hoje ainda, as pessoas não querem se envolver em discussões. Aí querem colocar sempre o pastor resolver todas as paradas. Mas você também é responsável por isso. Não é só o pastor, não é só a liderança, é todos nós. Porque se nós somos um corpo, como a Bíblia vai dizer, se um ficar doente, o corpo todo vai padecer. Não pense você que não vai sofrer. Vai. Então Deus diz, sejam forte, forte, forte. Eu estou com vocês. Eu fiz uma aliança com vocês, lembra? Aí ele termina dizendo, ó, o meu espírito, finalzinho do verso 5, ó, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Olha aí, irmãos. Um povo desgraçado desse, ó. Comendo do bom e do melhor. Mora nas suas casas, né, de trato refinado. Apaineladas, em algumas versões. Luxuosas. Colocando o templo, a vontade de Deus,
o símbolo da glória de Deus à distância. E Deus diz, sejam fortes, vão lá. E recurso, tem para isso? Tem. E como? Tem. Eu providencio, porque eu sou poderoso. Olha aí o que é que o verso 6 até o 8 vai dizer. Sempre é ele. Ele usa o que ele quer. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai mostrar todo o poder dele. Daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Aqui, a maioria dos comentaristas entendem que aqui está falando do futuro para nós. Eles talvez não entendessem todas as percepções. Mas quando você olha na história, o que está aqui descrito literalmente no verso 6, não aconteceu nessa dimensão. Se você já leu Mateus 24, 25, que é o sermão escatológico, você vai ver que o que está lá parece muito com o que está aqui, né? Vai abalar todas as estruturas, o negócio vai... Entendeu? Aí o texto diz isso, Farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Alguns, que eu já até falei para os irmãos aqui, em outro sermão no passado, que existe os dispensacionalistas, né, e os aliancistas. Cada um tem uma percepção diferente disso aqui. O dispensacionalista, quando ele lê isso aqui, o verso 6 e verso 7, ele entende que essa profecia vai se cumprir novamente, que todas as nações, Jesus vai vir, vai reinar lá em Jerusalém, vai refazer o templo, foi destruído, né? O que tem lá é só um muro das lamentações, vai ser tudo reconstruído de novo, e todas as nações, toda a riqueza vai ser colocada lá. Aquele esplendor maravilhoso, aquela coisa toda. Já a turma aliancista, eles vão dizer que isso aqui é o novo céu e nova terra. Entendeu? Mas o ponto é, meus irmãos, sendo um ou sendo outro, vai acontecer. Eu ainda me considero dispensacionalista, mas eu estou mais pendente para esse lado, de que vai ser novo céu e nova terra. Por quê? Porque o contexto aqui eu tenho que ser honesto. O contexto aqui é Deus sempre dizendo que a glória do segundo vai ser maior do que a primeira, não por questões materiais, mas porque Cristo estava ali sendo revelado ali, e nós sabemos no Novo Testamento que Cristo é o templo. É Ele. Entendeu? Então vamos em frente. Aí ele diz, para não ficar dúvida, que o recurso que eles precisam, aí sim, material, Deus tem para dar, quando ele diz no verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é curto e grosso. Perceba, meus irmãos. Não dá para dizer exatamente se eles já estavam vivendo a escassez que o verso 7 do capítulo 1 mostrou. Alguns acreditam que sim. O que o Senhor disse que seria a consequência por eles ter desprezado, verso 7, que o Senhor ia tocar, né? Verso 7 não, irmãos, perdão. Verso 6. 5, 6. O verso 7 já é Deus agindo para eles construírem, né, o templo. O verso 6, o verso 5, verso 6. Então, se for isso, então a ideia do verso 8 aqui é: não se preocupe, eu vou dar a condição para vocês fazerem. Mas, se eles não estiverem sofrendo ainda isso, a ideia seria: sempre dependa de mim. Nunca ache que vai ser no braço de vocês, na força de vocês. Quando isso acontecer, é eu que estou agindo. Por isso, forte, 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 trabalhem. Entendeu? É Deus querendo dizer, eu dou, mas ao mesmo tempo, vocês têm que se movimentar. Essa dificuldade para a gente entender, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ao mesmo tempo, está aqui as duas coisas.
eu que dou. Aí dá a impressão de que eu não tenho que fazer nada. É só esperar Deus fazer. E ao mesmo tempo eu tenho que fazer. Mas quando eu faço, é Deus que está fazendo através de mim. Esse é o ponto. Certo? Esse é o ponto. Então, ao proclamar, ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar, então o Senhor está dizendo com essa mensagem. O profeta está dizendo, ó, tenha fé. Tenha fé. Tudo está sob o controle de Deus. Fé, como diz lá em Hebreus, não é um salto no escuro. É convicção, é certeza. Tenha certeza do que Deus vai fazer. E quando a gente olha para o verso 7 do capítulo 1, aqueles verbos lá, e a gente pegou um especial que dava a ideia de que, ó, vai acontecer, o meu templo vai ser levantado. O que eu estou dando é a oportunidade para vocês se arrependerem, fazerem parte disso. Trazendo aqui para os nossos dias, olha, se você desprezar a igreja, você está perdendo. Porque a minha igreja sempre vai existir, sempre vai ter pessoas que vão enxergar a minha glória, a minha força, o meu poder nela. Eu estou dando oportunidade para você ser uma delas. É mais ou menos isso. Aí entra de novo. Soberania de Deus e responsabilidade do mundo, do homem. Na questão da salvação, a mesma coisa. Quem é que salva? É Deus. Mas o homem tem que querer. Só que quando ele quer, aí ele entende. Ele só quer porque Deus assim fez. Efésios capítulo 2. Não tem para onde correr. Então, meus irmãos, partindo para o final. Deus é poderoso e todas as coisas estão debaixo da sua mão. Esse farei, 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 ele fica muito mais forte quando a gente vai ler, por exemplo, Amós, que nós já falamos aqui, que mostra um Deus soberano que tem o controle de tudo. Aí eu queria ler aqui o verso de 1 a 4 de Amós 9, que é a mesma coisa do que está aqui do verso 6 até o verso 7, mas de uma forma muito mais autoritativa, que mostra de fato como Deus não é só glorioso, não é só aquele que providencia, mas ele é total poder. O texto vai dizer o seguinte, eu vou ler a partir do verso 2, que essa expressão, ainda que ela vai aparecer várias vezes, mas veja o que ela está associada. Verso 2, Amós 9, 2. Ainda que escavem até o inferno, de lá a minha mão os tirará. Ainda que subam ao céu, de lá os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, de lá os buscarei e os tirarei. Ainda que se escondam diante dos meus olhos no fundo do mar, lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Ainda que vão em cativeiro diante dos seus inimigos, lá darei ordem à espada, e ele os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Amós é outro contexto. Mas quando você lê o que está no verso 6, no verso 8, é o mesmo Deus soberano falando. É Deus dizendo assim, olha, não tem quem escape. Não tem quem escape. Por isso que Romanos, Paulo, quando escreve, coloca lá, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde ele pode se esconder? Aqui no caso. Se for para o monte mais alto, eu pego lá. Se for para o céu, eu pego ele lá. Se for para o mar mais profundo, eu pego ele lá também. Não tem onde. Não tem onde. O que é que Deus quer mostrar? Isso é glória ou não é glória? Será que é sempre assim que vocês têm que me ver? Para que vocês me obedeçam? Deus sempre mostra esse lado dele. Tipo assim, não brinque. Um ditado. As pessoas dizem, não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Não brinque. Ou você é ou você não é. Não brinque. Porque esse mesmo Deus, Deus de amor, é Deus de guerra. E o que ele quer com você, chamando você ao arrependimento, não é guerra, é paz. Por isso,
para encerrar, vamos para o finalzinho do verso 9, que eu nem citei, vou citar agora. Depois que ele fala, a glória vai ser maior do que no segundo, aí ele vai dizer, ó, e neste lugar. Aí não é mais o Deus do verso 6, verso 7, não é mais o Deus do capítulo 1, do verso 5, verso 6, não é mais o Deus de Amós que aparece. Qual é o Deus? Aí ele vai dizer, ó, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra os irmãos que eu disse? Quem é o maior inimigo do ímpio? Quem é o maior inimigo do incrédulo? Aí a resposta foi, Deus, não é o diabo. O diabo é o maior inimigo do crente. Do ímpio, não. São parceiros. O maior inimigo do mundo caído é Deus. Por isso, Paulo, quando entendeu isso, escreveu Romanos capítulo 5. Aí eu vou terminar lendo ele. Ó. Esse é o Deus de paz. A obra é toda dele. Romanos capítulo 5. Que diz assim, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. O qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não sei se eles conseguiram compreender, mas nós sim. Quando eu olho para esse texto aqui, a glória deste novo templo será maior do que do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu digo que é Jesus. Jesus. É por isso que é maior. É por isso que Jesus é maior, porque ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote, ele foi tudo. E qual era a instrumentalidade que provinha do templo? Era lá que as pessoas levavam o seu sacrifício. Aí matava, imolava, mas depois tinha que levar de novo. De novo, aquilo que eu já disse aqui várias vezes, era um culto mal cheiroso, era trabalhoso, aquela multidão de gente trazendo os seus animais, de acordo com o seu pecado, e lá, né, não era um culto assim bonito como a gente vive hoje, todo mundo tocando aquela alegria, né, cheiroso, não, era um negócio, muito sangue derramado e tal, e tal, e tal, e tal. Mas havia glória ali, mas as pessoas achavam que era o templo em si. Aí Deus, no desenrolar da história, chega aqui e diz, ó, nunca era para ser isso. Sempre foi aquele que ele apontava, e nós temos Jesus já. Então, pastor, eu não preciso da igreja. Preciso da igreja, porque o Novo Testamento diz que a gente precisa congregar. Para que a gente mantenha essa percepção dessa glória. Onde é que eu vou me aprofundar e entender o significado da cruz? Se não for repetidas vezes eu ouvir sermões a respeito disso. E onde é que eu vou ouvir isso? Não diga você que não, em casa eu leio a Bíblia, eu entendo, não entende. Porque o Novo Testamento diz que a igreja é um corpo, tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Então, meus irmãos, esse texto de hoje, ele é aplicável nos nossos dias, que tem muitos cristãos que estão desvalorizando a obra do Senhor. Acham que dá para crescer na glória, na força e no poder do Senhor em detrimento da sua igreja. Igreja que é composta, lógico, não só de crentes, mas a igreja é o melhor lugar do mundo. É onde Deus ensina a cada um de nós a ver a sua glória, a sua força e o seu poder. Não sou contra missões, nada disso. Eu ensino missões. Mas o maior instrumento de missões de Deus é a igreja. É a igreja, é você falar. É você viver. É as pessoas olharem para você e ver o que você fala é o que você vive. Meus irmãos, a paz que nós temos
O capítulo todo de Romanos, capítulo 5, é uma bênção. Mas por fim, irmãos, terminando, meu tempo já foi. Concluindo, então. Ageu 2, de 1 a 9, nos lembra que a glória, a força e o poder do Senhor são os fundamentos para a vida e ministério do seu povo. O que é que a gente pode aprender? A glória está na presença de Cristo, não nas estruturas humanas. A gente precisa delas. A gente precisa ter um ponto de contato. A força vem do Senhor que cumpre a sua aliança e habita no meio do seu povo. Por isso que está aqui. Eu vou ter que injetar força em vocês, porque eu não quebro a minha aliança. Mas também eu não posso deixar que vocês quebrem a minha aliança permanentemente, senão eu não sou tão soberano assim. Não sei se vocês estão me entendendo. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Você pode ser o crente mais michuruca, entendeu? Mas se Deus lhe salvou, ele vai lhe carregando as duras penas, mas vai lhe carregando, você não quebra a aliança dele. Não tem ninguém com poder de quebrar a aliança de Deus. Não tem um indivíduo nesse mundo que de fato foi alcançado por Cristo, por mais imaturo que ele seja, por mais preguiçoso que ele seja, por mais desobediente que ele seja, ele tem o poder para dizer, não quero, conversa com o Senhor, vou quebrar a aliança. Não tem, não tem. Porque Deus se manifesta. Deus se manifesta. Ele vai lá e faz você se arrepender, como diz Hebreus. Ele açoita, mas faz. Mas você precisa viver isso? Eu só me lembro quando era moleque. Já contei isso várias vezes aqui. E a minha história é a sua. Vai fazer o que eu mandei? Ou faz sorrindo, ou vai fazer chorando. Porque fazer, tu vai fazer. Mas a gente é tão burro, criança. Criança é burra. A gente teima, não vai. Aí quando o cinturão come no lombo, a chinela come no lombo, a gente faz chorando, irmão. Não era muito mais inteligente a gente dizer, não, eu vou. Pode deixar, mãe, vou. Não. Eu tinha, assim, um instinto masoquista de querer sofrer. Se ela não mordeu a língua ainda. Quando a minha mãe morder a língua, aí eu posso até pensar em ir. Que eu sei que ela vem. Ora, mas rapaz, quando ela morder a língua, ela vem com tudo. E muitos crentes é assim. Mas nunca deixei de ser filho da minha mãe. Aí eu vou lembrar outra também, que vem agora. Mãe, não quero conversa mais. Eu vou embora de casa. Eu vou embora de casa. Isso aqui não é piada, não, irmão. Verdade. Vou embora de casa. Peguei um cabo de vassoura. Assistia muito perna longa, essas coisas. Peguei um cabo de vassoura. Botei lá um calção, uma chinela, um negócio lá. Fiz aquele nó e botei aqui e saí. Saí olhando assim, ó. E a minha mãe no portão. Dobrei o quarteirão, ainda botei o olho. Minha mãe entrou. Vixe, voltei para casa, irmãos. Voltei para casa. Se mãe não rejeita filho, imagine Deus. Ah, então vou pecar, pastor. Agora não é crente, não. Não é crente, não. Crente de verdade não tem vontade de pecar. Crente de verdade assume. Rapaz, eu não presto mesmo, não. É igual a oração, né? Do publicano e do outro lá, né? O fariseu batia nos peitos, eu sou isso. E o publicano, é assim. O crente é assim. O que é que a gente tem que fazer agora, depois de ouvir isso aqui? Senhor, se eu não estou vendo a tua glória, a tua força e o teu poder, onde eu devo ver, tem misericórdia de mim, Senhor. Talvez isso seja o motivo do teu desânimo, da tua preguiça, da tua falta de interesse de estar na comunhão. Eu não sou melhor do que nenhum aqui, irmãos. Não sou melhor do que nenhum aqui. Sabe? E eu tenho certeza, e quando eu leio isso aqui só me dá mais certeza, que essa força de eu estar aqui, desse desejo de amar a igreja, de fazer as coisas na igreja, pregar, tocar, entendeu? Já tenho 50 anos, irmãos. Tá aí, gosto de tocar. Se deixar, eu vou. Entendeu? Gosto de estar na igreja. É porque eu sou melhor do que alguns irmãos? Não. Talvez eu seja mais obediente. Mas eu sei que isso é fruto de Deus na minha vida. Eu dou graças a Deus por isso. Porque tem gente que acha que nós que estamos na frente, pastor, qualquer pessoa que dirige igreja, a gente não vive num mundo paralelo. Eu estou vivendo no mesmo Brasil que vocês, pessoal. Na mesma fortaleza de vocês.
Entendeu? Na mesma. Passo dificuldade, lutas, os pecados, como diz Paulo, né, que me esmurram. Mas eu estou aqui. E todas as vezes que eu chego aqui, muitas das vezes alegre, muitas das vezes triste, mas eu sempre peço a Deus, Senhor, não deixa eu sair do mesmo jeito que eu entrei. Eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui, que está aqui hoje, que já está com tempo, que perdeu a percepção da glória, da força e do poder do Senhor. Isso tem tirado a sua paz. Porque você acha que a glória é você ter aquilo ou estar naquela posição. Você acha que força é você estar bem estabilizado financeiramente, bem aceito na sociedade. Você acha que poder é as aplicações que você tem. Que aí não, se quebrar aqui, se o Brasil virar a Venezuela, eu pego as minhas coisas e vou para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá, eu tenho para onde ir. Ou então você tá nem aí para nada, já desistiu de tudo, tanto para um como para outro. O chamado aqui é a glória, a força e o poder pertence ao Senhor. E o chamado aqui, meus irmãos, é de confiança ativa. De onde é que eu tirei isso? Da palavrinha, quando o Senhor termina de dizer: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, e vocês, todo o povo da terra, a incluir vocês aí, todo mundo, sejam fortes, trabalhem. Trabalhem. Portanto, irmãos, sejamos um povo que trabalha com coragem, perseverança e fé, confiando que o Deus da glória, força e poder está conosco. Então, Ageu nos falou aqui 3 verdades, além dessas que eu falei aqui para vocês: glória, força e poder. Aliança, espírito, meu espírito habita no meio de vocês, e neste lugar darei a paz. Aliança, espírito, paz. Paz associada àquele que é a glória do segundo templo, que é nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por mais esse privilégio de sermos lembrados